Honra minha, Cris. Já acompanho o seu trabalho, ó, há mil Quanto tempo que a anos. gente se conhece, né? Não é? Não, e uma coisa que eu sempre admirei, sempre gostei, porque é uma coisa que a gente sempre fala, porque não tem jeito, a gente está em 2020, mas a gente ainda vê o preconceito e tudo isso, e você já faz isso há muito tempo, e sempre foi ali, cara, sozinha, vai para lá, vem para cá, faz a coisa acontecer, e tem sempre alguém que olha torto, o que essa mulher está fazendo aqui? E mesmo assim você foi, sabe? Problema deles, não é verdade? Exato. Mas eu acho que isso é um desafio que a gente está dividindo junto agora, né? Sim. E é isso que eu queria trazer aqui para cá. Primeiro, como é que o pessoal está te chamando? Minha filha, na Clau ou transmissão, Cláudia? Claudinha, Cláudia, depende. Muito de Claudinha, muito de Claudinha. No início da transmissão fala, Cláudia Magalhães, mas ao longo do jogo, Claudinha. Nosso nome vira logo no diminutivo, né? Ninguém chama. Bom, gente, como vocês viram, isso aqui é um verdadeiro bate-papo. A gente já começou a entrevista e aí a gente recomeça a rebobinar. Nossa, rebobinar é velho, né? A gente começa a reprocessar de novo esse nosso bate-papo, pedindo para, assim, primeiro agradecendo ao convite. Fiz esse convite durante o jogo do Fluminense e Figueirense no Maracanã, para a Claudinha, ontem, para a Claudinha, para ela vir aqui conversar com a gente. Claudinha, é uma honra ter você aqui junto aqui no Fim de Jogo, no canal da gente no YouTube, para você contar essa nossa saga aí de trabalho das mulheres na área esportiva, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Cris. Fiquei muito feliz com o seu convite. Como eu falei aqui anteriormente, sou uma admiradora do seu trabalho, não só de você como profissional, de você como pessoa, porque ao longo, né, da gente estar trabalhando ali no mesmo ambiente, a gente sempre pode trocar uma ideia, conversar aqui, ali a gente conhece, e quem pode ver um pouquinho do que é a Cris, tem essa admiração, né? Então é inspiração para mim e para tantas outras pessoas que estão ali. Então, para mim é um prazer imenso poder estar aqui. Nossa, já ganhei a semana, o dia, o mês, já ganhei tudo. Olha, quando é que começou essa trajetória? Exatamente, antes da Flu TV. Olha, a minha começou em 2006, na Rádio Transamérica. Eu era ouvinte da rádio, né? Eu sempre fui apaixonada por futebol e eu sempre fui aquela que gostava de ouvir o futebol no rádio, aquela que liga a TV, tira o volume e vamos ouvir a narração da rádio. Então, eu sempre fui muito apaixonada por comunicação, rádio, etc. E aí eu estava no meu primeiro período da faculdade na época, fazia faculdade ali na Veiga, na Tijuca. Eu tô apontando como se fosse aqui do lado, né? A gente vai falando assim. E aí eu ouvia, né? O pessoal tinha o Transamérica Esportes ali. E um dia, eu participando, assim, como ouvinte, que eles faziam uma promoçãozinha, quem acertasse ganhava um prêmio, par de convite para o Cinemark na época. E aí eu liguei, ganhei e tal, aí você entrava no ar para falar. E aí no final eu falei, olha, acho muito legal a forma como vocês fazem futebol, porque eles foram nessa coisa na transição mesmo, do futebol da AM para FM, eles estavam nesse início, e a galera fazia uma transmissão mais descontraída, não era aquela coisa que você precisa ter aquela voz assim, sabe? Não, eles traziam uma leveza diferenciada, que era um novo ciclo dessas narrações que estavam começando. Eu falei, admiro muito o trabalho de vocês e ainda brinquei assim, quando eu crescer eu quero ser comunicadora assim como vocês, quero poder levar a informação junto também com uma leveza, né? Deixar um pouquinho mais leve ali a questão. Eles, poxa, a gente está com um processo seletivo para estágio aberto. Eu nem acreditei, né? Como é bom ser cara de pau às vezes. Aí pediram para eu ficar na linha, falei com a produção, na semana seguinte fui fazer entrevista, tudo e fiquei. Na época era a equipe comandada pelo Marcelo Barros e o Leonardo Baran, né? E aí comecei ali na produção. Aí, da produção, um belo dia, eu estava ainda na transição, ainda estava sendo treinada para entrar no ar, né? Porque o que às vezes muita gente não entende, que você não entra numa rádio, a não sei que você já tenha anos de locução e etc., que aí sim você vai contratada para locução. Mas você entra no estágio, você entra para aprender as etapas. E, gente, não pensa que você ficar na produção é um trabalho menor do que aquele que está à frente das câmeras, porque não é, porque tudo é um trabalho conjunto, né? Tudo é aprendizado que você vai usar lá na frente, com certeza. Exato, e tudo é um trabalho conjunto. Na nossa profissão, principalmente na comunicação, é importante que a gente saiba um pouquinho de cada coisa, porque uma coisa depende da outra para acontecer. Aí imagina se você não sabe como apurar uma notícia, então você também não vai saber como passar essa notícia, né? E assim foi acontecendo, ficando na produção. Eu atendia o telefone, ajudava
nessa questão de ouvinte que ligava, de marcar em convidados, entrevistados, etc. E eu sempre tive um caderninho, que todo ano eu compro, que eu faço ali as anotações do campeonato estadual, faço a minha tabela ali, né? E anotava todos os placares, quem fez gol, qual minuto de jogo e tal. E o menino que fazia o plantão de gols na época, o Henrique Mazei, trabalhou muito tempo no esporte interativo, tudo também, uma pessoa maravilhosa. Ele teve um problema, não sei se foi irmã, não lembro agora se foi a irmã dele que passou mal, alguém da casa dele passou mal e ele não conseguiu ir a tempo, obviamente, né? Ninguém tá livre de acontecer isso. Aí o Barão chegou pra mim e falou assim: Claudinha, você tá com aquele seu caderno aí? Eu falei: tô. Você quer falar no plantão hoje? Eu falei: tá, eu posso. Depois, sabe aquela coisa que você fala um tá? E aí quando você vai fazer, você fala assim: caramba, eu falei que eu ia falar no ar, mas eu não tinha, sim, né? Eu tava só em treinamento ainda. O que eu fiz? Na hora que você senta em frente ao microfone e fala: agora, né? O bom, né, da rádio, assim, do estúdio, é que você não tem a sensação para quantas pessoas você está falando, porque tá você, o microfone e uma pessoa da tua equipe que você já está acostumada. Então fica aquela coisa um pouco mais assim, parece assim, tô falando no telefone com alguém. E aí foi, daí comecei a fazer o plantão de gols, e aí, né, ele montava uma escala durante a semana, aí dividia plantão de gols, aí, às vezes, fazia uma reportagem aqui, outra ali, até começar também essa parte de setoristas, né? De setorista de clube. E aí, ao longo dos anos, a gente foi assim, uma hora setorista do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, fui setorista dos 4 do Rio, né? E aí foi passando, acho que o tempo de trabalho. Aí, nesse período da Transamérica, a gente ficou lá uns 3, 4 anos. Depois, a gente foi para... a gente foi para Furacão 2000, a Furacão 2000 tinha uma rádio, a gente foi para lá, montamos um programa que era diário, não só com a transmissão dos jogos, diariamente a gente trazia notícias dos 4 clubes do Rio, além da transmissão dos jogos do futebol carioca. E sempre nessa pegada, né, um pouco mais e clubista para o Rio, tá? Já era uma pegada assim, que era torcendo para os times do Rio. A gente tem essa pegada, né? A gente torce aberta. Recebemos todos os convidados muito bem, sim, mas a torcida todos Rio de Janeiro ali, todo RJFC. E aí era assim, a gente saía gol do time adversário, o Marcelo narrava, gol dos caras. Não tinha gol, não, era gol dos caras. Dá 1-0, mas tá bom. Era assim, bem... E a galera do Rio, obviamente, porque em rádios locais, né? Não era uma transmissão nacional, era mesmo transmissões locais. Então, a parada foi acontecendo. Depois, aí fiz Furacão 2000, fiz tudo assim com futebol, né? Depois de um tempo, meu pai, ele adoeceu. Meu pai teve Alzheimer, né? E aí, quando meu pai teve Alzheimer, eu me desliguei um pouco dessa parte mais da comunicação, porque precisava de uma dedicação muito grande em termos de cuidado, né? Quem tem um paciente com Alzheimer em casa sabe como é que é. Troca o dia pela noite, e eu e minha mãe. Ele não aceitava outras pessoas para cuidar dele. Na época também não tinha nem condições de pagar, porque um cuidador na época estava de 200 a 250 por dia. É um custo de um profissional eu bem falo caro isso, mesmo. É uma profissão que eu admiro, que realmente vale o que eles cobram, porque realmente cuidar assim, de um idoso com Alzheimer, a dedicação que você tem que ter, o cuidado, porque volta a ser criança, vale. Eu que não tinha condições de pagar, então eu falei, cara, a gente tem que se virar para fazer acontecer. E aí eu falei, cara, né, não dá para eu me dedicar agora pro futebol como antes, porque você sabe como é que é. A gente não tem sábado, não tem domingo. E a gente cobriu os 4 do Rio. Então você tinha jogo quarta, quinta, sábado, domingo. Quando tinha, às vezes, algum clube do Rio na Série B, segunda-feira, sexta. Sexta-feira. E assim você vai. E a gente acompanhava a base, acompanhava tudo isso. Então você tem uma semana inteira. E assim, o jogo pra gente começa mais cedo e termina mais tarde, né? No jogo que uma transmissão começa às 9 horas da noite, a gente chegava no estádio 5, 6 horas da tarde, que você tem que montar, e você já começa o pré-jogo dali, e assim vai. Eu falei, gente, eu agora não tenho condições de seguir com isso, porque meu pai precisa desses cuidados. Aí foi a época que eu me afastei um pouco, depois eu voltei a fazer um projeto até no Fluminense, de uma rádio web que o Fluminense tinha. Você chegou a encontrar comigo, o Cote, o Márcio, em várias transmissões. Todo mundo chegava lá, né? Tinha que passar em revista, hoje para todo mundo ali pela arquibancada. E a gente teve esse projeto, né, da rádio web do Fluminense, que o Cote já tinha com o canal Fluminense anteriormente nas redes sociais. E aí trouxemos isso ali para dentro do clube. Depois não demos continuidade com esse projeto dentro do clube.
E no ano passado surgiu essa oportunidade da Flu TV, né? O Fluminense já pensava em fazer essas questões, só que é uma coisa que às vezes a gente fala, não é tão simples botar qualquer coisa no ar quanto parece, né? Hoje em dia a gente vê com muito, mas faz uma live, mas gente, não é tão simples assim, principalmente quando a gente está falando de um clube de futebol, porque uma coisa sou eu fazer aqui no meu Instagram, Exato. se eu pegar e fazer. Se eu não tiver a melhor câmera, eu não tiver isso, eu não tiver aquilo, não tem problema. Eu não tenho nenhum compromisso com nenhum patrocinador, eu não tenho tantos mil inscritos assistindo, eu não tenho um padrão, por mais que a gente vai tentar manter, mas é uma coisa diferente. Ali, pro clube, você tem que acertar tudo, você tem que ver tudo direitinho, passar a ideia, porque quando eu estou ali enquanto Flu TV, eu estou representando a instituição Fluminense Futebol Clube, não é a Cláudia. Eu, nas minhas redes sociais, sou eu ali. Então, poxa, se eu hoje estou com preguiça de fazer o jogo, se hoje a minha internet falhou, não deu, tudo bem. Agora, no clube, você não pode ter isso, né? Você não tem aquele negócio, a internet falhou, não posso fazer, você vai ter que se virar, porque você tem que fazer, porque é um compromisso que você tem com a instituição, é um compromisso que você tem com os torcedores que estão ali, um compromisso que você tem com possíveis patrocinadores que estão ali chegando junto. Aí, ano passado, a gente fez o... Sim. Inclusive, você estava falando desse negócio do sábado e domingo, porque as pessoas não estão, elas estão começando a se habituar melhor agora às televisões dos clubes. Vamos falar assim, né? São as TVs dos clubes. Sim. No YouTube. Como é que é o teu ritmo? Como é que vocês fazem? Porque você contou agora como é que era a tua cobertura, a tua parte de setorista, que você tinha que chegar antes. Inclusive, a gente sempre procura contar esses bastidores, né? Que é para as pessoas entenderem. Eu me lembro que um tempo atrás, quando acabava o jogo, que a minha irmã queria falar alguma coisa comigo, acabava o jogo, ela me ligava, falava, mas não acabou o jogo? Acabou o jogo, não acabou o trabalho, né? Então, a gente vai divulgando isso. Como é que é o ritmo de vocês no trabalho na Flu TV? Como é que é a tua agenda de trabalho? Então, bem, só terminar aqui, só para pincelar ali, vou dar sequência a isso. Então, a gente começou, se eu não me engano, foi na 27ª rodada do Brasileiro do ano passado. Teve um Fla-Flu, que o Fluminense até perdeu, foi 2-0, se não me engano, do Bruno Henrique e Gerson. Eu acho que foi a 27ª rodada. Não... É que às vezes eu confundo os números todos. Hoje em dia, com a pandemia, então... Ontem mesmo eu estava assim, gente, quando o Nenê fez o gol de falta, eu falei assim, esse é o segundo dele na Copa do Brasil? Ou peraí, ou foi ano passado? Porque aí teve a paralisação, eu já fico pensando se esse jogo foi ano passado ou foi esse ano, eu já fico assim. Mas aí a gente falou assim, vamos fazer esse projeto piloto, e aí, né, o Fluminense chamou a equipe, passou aquele briefing e começamos. E seria um jogo mesmo como projeto piloto para a gente ajeitar depois as arestas e continuar. Mas a torcida gostou, a torcida falou, então vamos terminar o campeonato brasileiro, e aí depois dezembro a gente senta, organiza ali as arestas, acerta o que precisa acertar para começar o ano. Mas aí esse ano também começou todo begringolado, que logo veio uma pandemia aí que deixou as coisas meio perdidas. Mas a rotina da gente no Fluminense é isso, a gente chega bem cedo também, principalmente agora com questão de teste Covid, né? Uhum. Nos Fla-Flus que a gente voltou a fazer as transmissões agora, que inicialmente a gente voltaria a fazer a transmissão somente no Brasileiro. Mas teve a oportunidade no Fla-Flu fazer com imagem e tudo, não tinha como, né? Você, para uma TV de clube, é uma coisa muito... É gigantesco isso, é uma coisa que todo clube sonha, mas que não é simples de fazer também. Teve um baita Fluminense... desafio. É um baita desafio. Porque é a mesma estrutura que você tem de qualquer TV, porém está indo para o streaming de um clube. É a mesma estrutura. A gente teve, no Fla-Flu foram 16 câmeras. E aí, quando teve o Fluminense Macaé anterior, que aí já tinha MP, e eu via torcedores pensando, mas o Fluminense não faz, é muito fácil, é só botar um celular e ter internet. Gente, não é botar um celular e ter internet. Botar um celular e ter internet, eu vou ter uma imagem do jogo, uma transmissão, não. Né? Aí eu falei assim, você acha que é o quê? Tem uma câmera que fica ali específica para você ver detalhes do jogo, uma outra câmera de plano aberto, e assim vai ali, um cara que está responsável pelos melhores momentos, um que está responsável pela imagem inteira, um que está responsável pela minha imagem que está ali, um que está responsável pela imagem do comentarista, do outro. Então, é muita coisa para fazer acontecer. E aí entra nessa rotina, a gente também chega bem cedo. Nesses Fla-Flus agora, que ainda foram com imagem, a gente tem que testar muito mais coisa. Teve um Fla-Flu que a gente chegou, o primeiro, né, o da final da Taça Rio, a gente chegou no estádio, eram por volta de 1h da tarde, e isso jogo era 9h30 tá? A gente chegou 1h da tarde, mas tem teste de Covid, não sei o quê, né, que é uma coisa que ainda leva mais tempo. Durante o Campeonato Carioca, a Ferg, né,
Você chegava mais cedo, tinha que Colocar. fazer o teste de Covid, tudo direitinho. Eu, que ia para o campo, só podia ir para o campo depois de pegar o resultado do PCR, entregar ali na hora de pegar o credenciamento e tudo mais. E a gente saiu 2 horas da manhã. Chegamos 1 hora da tarde e saímos 2 horas da manhã. E ao longo da semana, assim, a gente tem algumas demandas também, né? Vamos fazer uma entrevista com o jogador, vamos fazer uma entrevista com o técnico, vamos produzir isso, vamos produzir aquilo. E pensar no conteúdo que a gente vai trazer ali para esse jogo, porque a gente tem um pré-jogo, né? Você tem um pré-jogo agora, estreou o Boteco Tricolor, né? Tem 3 rodadas aí, uma parada muito bacana, onde a gente traz sempre algum torcedor ali, tricolor, influencer, algumas personalidades, e o Alexandre Araújo comanda ali o Boteco. Tem uma criação dele, um projeto que ele já tinha vontade de colocar no ar há mais tempo, e conforme a gente foi ajustando tudo na transmissão, a gente falou, cara, por que não o Boteco ser o pré-jogo? Porque tem tudo a ver, né? São pessoas ali falando de Fluminense, falando da sua expectativa do jogo. E aí a gente tem que pensar nesses conteúdos todos. Pô, o que a gente vai abordar? Vai ter o convidado. Eu tenho que trazer... esse convidado vai falar do Fluminense, mas, poxa, se você toca, se você canta, você vai falar um pouco também do seu trabalho. E assim a gente vai fazendo essa produção. E o Fluminense pensa, né? Já é uma coisa que já pensa há algum tempo, mas aquele negócio para a gente criar os conteúdos... aquilo que a gente está falando, não é tão simples quanto se parece. Não é, bota uma câmera e filma, não. Você tem que pensar, não adianta fazer uma coisa hoje que não vai ter no próximo jogo, você tem que criar um padrão, você tem que ver, esse daqui vai ser o padrão que a gente vai usar, esse daqui a gente vai continuar isso, e esse aqui não ficou tão bom agora, esse aqui fica mais pra frente. Vocês fazem, inclusive, análise pós-jogo, se aquilo deu certo, se funcionou, se não Sim, funcionou? a gente faz muito isso, né? A gente senta ali, todo pós-jogo a gente assiste novamente. Vem cá, isso aqui podia ter sido melhor. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Agora, né, com essa questão da pandemia e tudo, não tá indo toda a equipe pro Maracanã. Tá indo eu e o câmera e o narrador e o comentarista, o Fio, estão ficando no estúdio que foi montado ali em Laranjeiras. Então a gente tem aquele pequeno delayzinho, né? Então, por exemplo, eu não entro como eu entro num jogo, num geladão. Para quem não sabe, geladão é o termo que a gente usa quando a gente não está no estádio, quando a gente está narrando da imagem da TV, a gente está recebendo uma imagem, a gente está narrando em cima dessa imagem, né? O que a gente chama de geladão. E aí, quando eu geladão, eu tô ali do lado do Anderson e do Fio. Aí eu consigo fazer aquela, assim, a descrição da jogada, como a gente faz normalmente em rádio, né? Nenê bateu a falta com a perna esquerda, no ângulo, foi... Quando a gente tem agora no Campeonato Brasileiro, nos jogos em casa, que tem um delay, eu já não entro com esse tipo de informação, porque eu tenho 5 segundos de delay. Quando eu estiver falando uma coisa, de repente já está acontecendo uma outra coisa importante, aí não... Mas a gente entra com outras informações. Eu entro com outras informações de jogo, do que está acontecendo. Se eu vejo que tem um tempo de uma bola parada, aí dá para eu... Poxa, olha só, o Anderson, o Odair pediu que o time fizesse mais isso, olha, pediu uma virada de jogo, pediu uma aproximação, e a gente vai informando. E além das notícias do jogo mesmo, né? De a substituição, acréscimo, do que a gente vê ali do calor do jogo, e que quando a gente está vendo somente pela TV, nem sempre a gente percebe. Você pega um detalhe de uma comemoração diferenciada, uma conversa ao pé do ouvido do técnico com o jogador, e às vezes na TV passa batido, que está acontecendo um lance ali, mas está o técnico aqui falando com o outro. Então, hoje a gente vai fazendo dessa forma. E como eu falei, o Fluminense ainda pensa em trazer outros conteúdos. Claudinha, sabe o que eu sinto muito legal? É porque, às vezes, quando o pessoal, a gente entrevista e tal, a pessoa fica tensa, fica falando mais assim. A sensação que a gente tem é assim, é de uma alegria muito grande que você fazer esse trabalho, né? De estar envolvida com isso. Existe pressão? Esse clima que você está passando aqui para a gente agora, é esse clima de trabalho que rola? Não, esse é o clima de trabalho que rola. É todo mundo lá, assim, a gente... É uma coisa que é muito bacana até, né? Até mesmo quando vem uma derrota, que é o que ninguém quer ver, uma derrota dentro de campo, porque a gente fala que uma derrota dentro de campo também é uma derrota pra gente na transmissão, né? Porque uma transmissão com uma vitória é muito mais leve, muito mais legal. Mas o clima é esse, sabe? É todo mundo muito junto, todo mundo se ajudando. Não tem, se eu tenho... Poxa, se eu peguei uma informação que é mais interessante o comentarista falar, eu não atropelo ele, eu mando para ele, falo, você fala isso, se ele tem uma informação que é mais legal, o repórter, e assim a gente vai trocando assim o tempo todo. A equipe toda do Fluminense
do início ao fim ali, né, de todos os envolvidos, porque a gente sabe que para um trabalho como esse acontecer, tem uma união da comunicação com o futebol. Para quem está de fora de um clube de futebol, acho que o clube de futebol é tudo junto. Não, cada um tem o seu departamento, e assim você vai fazendo. E toda a questão do futebol, né, para quem é do departamento de futebol, sempre foi muito estranho ter alguém de fora filmando, né? Porque sempre teve aquele mito de não pode vazar informação, isso, aquilo. E aí você não tem isso hoje em dia com as TVs do clube, né? Porque tem aquele negócio, o técnico fez um treino secreto, não sei o quê, blá, que medo de alguém entrar com a câmera. E como os clubes têm sua TV, hoje em dia o futebol perde esse medo, entre aspas, dessa questão de você ter uma câmera ali e tudo mais. O jogador entende melhor que na hora dele comemorar é legal ele vir para esse lado que está o repórter, que está o cinegrafista da Flu TV, que vai fazer o bastidor e etc. Tem essa conexão, isso é muito bacana. Vocês conversam, inclusive, isso, porque a gente sabe que os jogadores, eles sabem que isso vai acontecer. Tem muita gente que não tem ideia que essas coisas aconteçam, mas é assim, imagina, você está vibrando, você está contente, você tem que ir para mostrar o que está acontecendo. Existe esse briefing com eles ou eles já sabem automaticamente aí que a conduta ideal é essa? Agora sim, agora mais do que nunca é importante isso, né? Porque não tem um torcedor ainda para ver a reação deles ali, né? Acho que como a gente já tem essa questão do bastidor, que já acontece há alguns anos, né? No Fluminense, outros clubes, eu vou falar mais pelo Fluminense, que é o dia a dia que eu tô. O pessoal do Fluminense já está acostumado, já sabe que fez o gol, tem que procurar o Léo, que está ali com a câmera, fazendo as imagens, porque sabe que é um momento importante para entrar no bastidor, essa comemoração e tudo mais. E agora com a questão da pandemia muda muito. Normalmente o jogador já fica atrás do gol, que já facilita, porque o cara fez o gol e já está aqui. Agora com a questão da pandemia, você não pode no Campeonato Brasileiro ficar ali, a gente tem que ficar naquela parte da torcida ali. Né? Então você fica próximo ali atrás da muretinha, tal, no setor leste, mas você não fica atrás do gol. Então agora você muda um pouquinho. Mas a galera já está muito habituada com isso. É um ângulo que às vezes é bom, mas às vezes atrapalha da gente. Ontem eu vi isso na hora que a gente estava. Quanto mais ali para baixo a gente fica, mais difícil é você ver. Fica determinadas visões ali. Você não tem aquela visão ampla que a gente tem, que a gente está acostumada numa área de imprensa mais acima. Então, você não tem a visão de jogo, da estratégia de jogo, para saber como é que está a movimentação. Você tem que ir meio no instinto e no tempo de trabalho. E eu queria que você falasse uma coisinha, que é o seguinte, a gente, no início da nossa conversa, né, a gente estava falando que a gente não está nem aí, se tiver que começar a fazer um trabalho, se tiver só mulher, a gente vai. A gente não sabe. Eu acho que quanto menos a gente ultimamente estiver se preocupando com isso, melhor. Mas daquela época para cá, você sentiu uma diferença? Porque, assim, eu confesso a você que essas coisas eu acho importante a gente falar, mas elas, no fundo, elas não me incomodam, por exemplo. Se você está incomodado, né, o problema é de quem está incomodado, mas a mim, a gente tem que fazer. E na tua trajetória, como é que foi isso? Cara, eu hoje vejo uma mudança muito grande em relação a isso. No início, é sempre aquela questão de acharem que quando a mulher está envolvida em algo assim, ela vai ser somente aquela que lê o recado ou que lê o e-mail, né? Não acha que, não, é uma mulher, ela não pode falar, porque ela não jogou bola. Tudo bem, gente. Joguei ruim, sou um zagueiro ruim, tá? Quando eu jogo, sou uma zagueira ruim, butinuda. Mas vamos lá, sou a lá Odivan, tá? Sou escola Odivan aí de futebol, dando porrada, chutão pra frente, vamos embora. Mas eu sempre cresci vendo futebol. E quando você vê, você consome aquilo, você entende, gente. Você olha um esquema de jogo, você consegue fazer a leitura daquele jogo. Você sabe o que é cada setor do campo, como de repente, poxa, olha só, vamos estudar como é que aquele adversário joga aí, olha, ele tá dando espaço mais na lateral. Você sabe como fazer isso. Ninguém tá ali de passagem, ninguém tá ali à toa, ninguém tá ali para... eu não tô ali para ganhar like, eu tô ali para fazer um trabalho, para passar uma informação. Tanto que às vezes o pessoal brinca, eu falo, gente, assim, é muito engraçado, porque eu sou oriunda de rádio, então a gente não é aquela coisa de ter nossa imagem, tem a nossa voz. Então, às vezes, eu tô vendo o jogo, eu esqueço, assim, né? Tô ali fazendo o jogo, os meninos até brincam aí na imagem, que aí, como eu tô no jogo, de vez em quando eles botam as minhas reações. Eu falo, gente, eu esqueço que tem a câmera aí na minha frente, que eu tô falando com ela. Aliás, eu vi ontem, porque teve uma hora que teve um lance, agora que eu não me lembro qual foi, eu tava virando de lado para olhar para você, aí você tava assim, pô, não sei o quê, aí mexeu o microfone. Aí eu voltei, porque a gente agora tá sem o termômetro da torcida, né?
Sim, aí a gente não tem aquela coisa. Porque aquele negócio, virar pro lado, tu já vê, tu já sabe. Aí você vira para o outro. Isso aí, eu sinto muita falta disso, porque às vezes a gente está ali no Twitter digitando, né, colocando um monte de Sim. coisa, a torcida inflama, aí você levanta logo os olhos para saber o que estava acontecendo. Principalmente quando a gente tem essa questão que a gente está informando, não assim falando, porque quando eu estou falando, eu consigo estar falando e estou olhando, mas quando eu tenho que digitar, estou fazendo ali aquela transmissão pelo Twitter ou por qualquer rede que eu preciso explicar a jogada digitando e escrevendo, você tem que parar para olhar o que você está teclando. E a torcida era um termômetro muito grande. Mas tem isso, né? Eu vou reagindo. Eu sou muito espontânea com essa questão. Eu brinco, eu sempre chutei junto com o jogador, eu vou assim, meu Deus, tem que chutar junto. Mas como eu estava falando, assim, hoje em dia eu sinto que é um espaço muito maior. Ainda há um preconceito. Se eu falar para você que, se de repente você não vai ouvir alguém falando, a mulher tá aqui no ambiente masculino porque quer chamar a atenção de um jogador, quer isso, aquilo. Ainda tem. Mas normalmente, uma coisa que eu sempre achei muito bacana, pelo menos comigo, porque sempre que fosse ouvir isso, nunca foi de ninguém interno, sabe? Ninguém que estivesse ali naquele ambiente do futebol, naquele ambiente com a gente. Às vezes alguém de fora que vem dar uma orelhada sem nem ter noção do que está falando, né? E sempre tive só uma vez, isso no início também, assim, que fui fazer um processo seletivo, e aí tinha eu e um rapaz concorrendo pela mesma vaga, e aí a entrevista ela vinha igual, né? Tava sabe aquela parte da entrevista que faz uma dinâmica, botando os dois juntos, etc. Vinha igual, as mesmas perguntas e tal. E aí, de repente, para mim veio o que é impedimento e para ele não. Por que será? Aí foi o que eu falei, cara, se você já estivesse fazendo uma parada com uma pergunta para cada um diferenciada, tudo bem, poderia, fui a sorteada para essa pergunta, beleza. Mas você tá vindo aqui, ó, tudo igual. Depois de 5, 6 perguntas, vem aqui para mim o que é impedimento e para ele nada. Aí eu falei, olha só, eu até sei o que é impedimento. Você quer que eu responda, mas eu quero que ele também responda. Porque se a gente está passando pelo mesmo processo seletivo, até então as perguntas estão igual. Não! Aí a pessoa aí como a pessoa viu que eu fui reativa, isso, não, você viu que eu só fiz para você, né? É só uma brincadeira e tal, para ver como você. Não era uma brincadeira, né? Era uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas às vezes ficam acuadas, né? Eu já vi muitas amigas, muitas meninas às vezes virem me contar um relato, poxa, fiquei chateada porque aconteceu isso, na hora eu não soube como agir. Como eu tenho uma coisa que ao mesmo tempo que é uma qualidade, é um defeito, que é não ter filtros, eu pensei, eu falei, então na hora já foi. Então a pessoa já me falou assim, eu acho que eu entendo um pouquinho, sabe, disso. Ao mesmo tempo que é uma qualidade, né? A gente sabe que em determinados momentos acaba sendo um defeito que nem todo mundo entende quando a gente fala algo. Mas eu fico muito feliz de ver cada vez mais mulheres envolvidas, cada vez mais mulheres tendo coragem também, né? Porque muitas vezes eu vi mulheres que queriam fazer aquilo e ficavam, eu não vou fazer, porque, poxa, eu sozinha no Maracanã, eu sozinha no estádio tal, o que vão pensar, o que vão isso, o que vão aquilo. E a gente vai desde ir para a torcida mesmo, né, para torcer, até você ir trabalhar. Então, muito. Eu fico muito feliz cada vez que eu vejo mais mulheres participando, fazendo, dando a sua opinião. E que, para entender de futebol, é importante que você não tem que comparar como alguém fala. Eu tenho a minha linguagem, você tem a sua. Eu não preciso só falar entre aspas, no tatiquês para dizer que eu entendo de futebol. Tem N formas de você ser entendido com o que você fala sobre o futebol e você entender do futebol. E cada um tem a sua personalidade, tem seu jeito, tem a forma de comunicar isso, né? Eu acho que tem uma situação até comigo muito engraçada, que de vez em quando eu tenho dividido com o pessoal, que é o seguinte, a expressão fim de jogo é uma expressão masculina, né? Sim. Mas no Twitter, todo mundo fala a fim de jogo, e não o fim de jogo, né? Então, é até uma situação que a gente tem observado cada vez mais, eu acho que cada vez mais a gente não ouve essa crítica de fora, muito pelo contrário, as pessoas estão chegando Sim. na gente para tirar dúvidas, para perguntar, para ouvir opinião e etc. E aí agora acho que para a gente dar uma encerrada, porque a gente sabe que está todo mundo, não tem essa brincadeira que a pessoa vai na cozinha ficar com medo de levar o celular e marcar uma live aqui no celular, né? Sim. Então, quanto mais enxutinho a gente puder, é até melhor. Mas, e eu falo muito, Cris, me corta. Olha,
Eu vou te falar uma coisa, eu falo muito também, mas eu estou ficando um modelo, eu estou ficando muito controlada, aprendendo com todo mundo, mas é tão gostoso a gente conversar aqui, porque a gente deu sorte porque ontem a gente se encontrou, né? No Sim. Maracanã, mas não é uma coisa tão fácil assim para todo mundo. Então, esses encontros aqui têm sido, para mim, têm sido muito bons, esse novo formato que a gente encontrou aí no Fim de Jogo no canal do YouTube, para poder bater papo com todo mundo. E aí, qual foi ou qual você imagina que seja, né? Vamos dividir em duas partes. Qual foi o seu maior desafio na Flu TV e o que você espera para o futuro da Flu TV? Cara, eu acho que o maior desafio assim, vou dizer que o primeiro jogo foi o maior desafio, que a gente não sabia como isso funcionaria, e também o primeiro jogo com imagem. Eu acho que esses foram os maiores desafios, porque a torcida já estava habituada com a gente a fazer aquela transmissão tipo rádio, né? Tem a nossa imagem ou a imagem da torcida e a narração do jogo e tal. E aí a gente veio com a questão da jogar a imagem também como teve esse primeiro jogo, porque a gente não sabia, né? Era um projeto que a gente já queria tirar do papel e botar ali na prática, mas a gente não sabia, cara, como é que isso vai ser aceito? Será que as pessoas vão entender? Até para essa questão, né? De entender como funciona uma TV de um clube, uma transmissão de uma TV de um clube. É o que eu falo, gente, a gente não está ali para competir com as TVs que estão fazendo, porque é uma coisa diferente. A nossa transmissão, ela vai ser sim um pouco tendenciosa, não uma tendenciosa mentirosa, é uma tendenciosa onde o Fluminense tem mais espaço, não uma tendenciosa desrespeitando o adversário nunca, porque isso a gente não quer com ninguém, tem outros profissionais do outro lado fazendo a mesma coisa que a gente, porém num clube diferente que merecem todo o respeito e todo o espaço também. E os outros clubes também, gente. Não pense que seu adversário ser ruim é mérito. É bom que seu adversário seja bom e você vença ele sendo bom também. Eu acho que isso só agrega. É muito bom você ver o futebol carioca no topo. Você vê os 4 times cariocas, ao invés de estar na parte de baixo na tabela, está na parte de cima. Isso influencia comercialmente também para todos os clubes, porque um patrocinador vai falar, é muito mais interessante eu investir no futebol do Rio, porque eu tenho 4 clubes ali bem, do que eu só tenho um, e etc. E fortalece, né, gente? Quando você tá ganhando tudo, você tá suave, você dá aquela relaxada, você fica aqui acomodado. É tipo jogador. Eu sou titular absoluto, eu não tenho uma sombra ali no banco, eu tô aqui, ó, suavão, né? E assim, então, a gente tem esse desafio diário. Eu acho que cada jogo acaba sendo um novo desafio, porque a gente começa a propor novas opções. Olha, isso aqui está funcionando e vamos. E o futuro da Flu TV, assim como o futuro de outras TVs de clube, eu acho que é cada vez mais trazer conteúdos exclusivos para o torcedor e até acabar pautando um pouco outras mídias. Pautando no seguinte, no, da seguinte forma. Poxa, olha, eu contei essa história desse jogador aqui que é muito interessante. Aí outra mídia que eu não tinha pensado em entrevistar ele fala, opa, peraí, olha, ele contou aquela história na TV, vamos entrevistar ele, não sei o que lá, porque o cara tem uma história bacana, né? E com esses conteúdos exclusivos, eu penso que, assim, meu sonho, né, meu sonho de princesa é que realmente a gente consiga uma plataforma onde a gente consiga falar só de Fluminense. Mas é claro que isso é uma coisa longo prazo total, mas esse é meu sonho, Cláudia, tá, gente? Eu não tô falando aqui agora como Flu TV, não, tô falando como Cláudia, mas eu vejo que cada vez mais a Flu TV vai vir com mais conteúdos, assim, é o que o pessoal pensa ali. Além de conteúdos esporádicos, ter uma espécie de uma grade mesmo ali para o torcedor poder acompanhar isso. Bom, a gente até faz um comentário, porque a gente sabe que tanto tem torcedores que acompanham a gente aqui no canal, como tem estudantes que acompanham no canal, e tem aquele pessoal que não é estudante de jornalismo, mas tem aquela vontade, aquela paixão de entrar na área de jornalismo esportivo. E o fato das televisões, dos clubes terem surgido, ela abre mais uma área do jornalismo onde você pode investir, onde você pode trabalhar. E assim como a Claudinha, né, a gente recomenda, experimentem tudo. Ela passou por várias situações ao longo do tempo. É aquela tal história, eu nunca esqueço, uma vez a Pitty deu uma entrevista falando assim, nossa, mas você surgiu de repente no mercado? Ela falou assim, foi de repente, depois de 10 anos foi bem de repente, porque não se sabe o que acontece, né? Até você chegar até onde as pessoas você está. sempre
as pessoas sempre acham, Cris, que é isso, né? Quando você aparece fazendo um trabalho que tem uma visibilidade maior, ai, surgiu do nada. Não. Eu comecei, é o que eu falei, comecei com essa questão do trabalhar com futebol em 2006, a gente está em 2020, de lá para cá são 14 anos. Então não é, teve sorte. Não, a minha sorte é não ter preguiça, é me dedicar, é trabalhar, é se eu tiver que sair de casa, acordar 5 horas da manhã e chegar em casa às 5 da manhã de novo, e assim a gente vai. É ter que sair correndo do Engenhão no jogo para estar em Laranjeiras para dar sequência na FluFest. E assim a gente vai fazendo. E para quem tem essa questão tá ali, é uma coisa que eu sempre falo para quando alguém que quer ingressar na área fala comigo, eu falo só, não tenha preguiça e não tenha vergonha, sabe? Não tenha vergonha de perguntar. Sim, tem que gostar. Não tem vergonha de você perguntar, poxa, encontrou a Cris, você sabe fazer esse trabalho? Cara, pergunta a ela, entra numa rede e fala assim, poxa, olha só, eu tenho dúvida nisso. Não tem nenhum problema, ninguém é intocável, ninguém vai te mandar embora, a gente vai informar você. E tente, poxa, vai aí nas suas redes sociais, vai fazendo seus vídeos, vai falando, vai treinando, porque a gente só aprende fazendo mesmo. Por mais que você tenha teoria na faculdade, em cursos e isso, aquilo, você pode aprender muito aqui, ó, lendo, mas se você não tentar fazer, você nunca vai aprender o total daquilo. E é bom a gente fazer e, de repente, ficar mais ou menos, para daqui para frente você olhar e dizer assim, nossa, hoje eu estou fazendo melhor, eu mexi nisso, eu olhei aquilo, eu me vi, eu analisei, não, eu acho que eu não posso ficar com a mão assim, eu devo ficar com a mão assim, eu devo ficar mais assim. A minha coluna, assim, ó, gente, eu tô com a coluna muito assim, tá aparecendo a minha imagem, né? E a gente coloca de fundo. Olha, e a gente vai aprendendo isso com o tempo. Aproveita que agora a gente está vivendo na época de permissão para errar. Daqui a pouco essa permissão vai acabar e não vai dar para errar mais. Então aproveitem agora. Bom, Claudinha, queria te agradecer muito de coração, nossa, com uma entrevistada especial sobre os canais de televisão dos clubes. Boa sorte, que dê tudo certo lá na Flu TV. Pode contar com a gente no que vocês precisarem. E olha, ainda vou mandar depois umas fotinhas para você, que eu ainda fiz umas fotinhas de você ontem trabalhando. Que maravilha! Cris, para mim, como eu falei antes e vou falar sempre, é um prazer para mim poder dividir esse tempo com você, essa entrevista, poder falar. Porque, como eu falei, sou admiradora do seu trabalho, sim, sou admiradora da sua pessoa e faço questão de falar isso. Então, foi um prazer estar aqui. Deixo um beijo a torcedores de todos os times, tá? Quer dizer, de rivais, sim, inimigos nunca. Sou dessa linha mesmo. Que vocês acompanhem, quem é do Botafogo, dê a moral para Botafogo TV, quem é vascaíno, dê a moral para o Vasco TV, quem é flamenguista, dê moral para a Fla TV, e os tricolores venham com a gente aqui para a Flu TV, curtam, comentem, compartilhem. Entendam, gente, vocês, torcedores de todos os times, entendam que é uma nova forma de se comunicar, as TVs de clubes, e como eu falei, são as TVs respeitando, cada um respeitando o outro, mas trazendo mais informação. Quem vai ter mais espaço na Flu TV é o Fluminense. O torcedor tricolor, ele não quer ouvir a entrevista do Autuori, ele não quer ouvir o Domenech, ele não quer ouvir o Ramon, ele quer ouvir o Odair, ele quer ouvir o Nenê, ele quer ouvir o Ganso, ele quer ouvir o Wellington Silva, ele quer ouvir o Nino, o Lucas Claro, ele quer ouvir essa galera. Então, é por isso. Então, entendam como é feito e lembre-se que por trás de cada coisa feita, que às vezes parece simples, quando você vê, tem muito trabalho e muita dedicação. E, Cris, muito obrigada. Valeu, Claudinha. Obrigada. A gente se encontra no próximo jogo, né? Sim.